Oração da manhã, paz, força e bênção para você hoje. Este vídeo chegou até você exatamente no momento em que a sua alma mais precisava de resposta. Não trate isso como um acontecimento comum, porque o que você está prestes a ouvir tem o poder de alterar o rumo do seu dia e, para muitos, o rumo da própria vida. Hoje, você receberá uma oração da manhã que combina paz profunda, força espiritual e uma bênção final tão intensa que muitos relatam sentir uma mudança imediata no ambiente ao redor. Fique até o fim, porque a última declaração que você ouvirá se torna um escudo para as próximas 24 horas. Antes de iniciar, permita que sua mente se abra para algo maior do que as preocupações que o acompanham desde o despertar. Existem palavras que, quando pronunciadas com fé e entendimento, atravessam aquilo que os olhos não veem e tocam áreas que você nem percebeu que estavam fragilizadas. E no vídeo de hoje, você verá algo raro: a revelação de uma palavra bíblica pouco explorada, capaz de quebrar a ansiedade matinal e reposicionar seu espírito com clareza e propósito. Este é o tipo de conteúdo que muitos descobrem tarde demais. Por isso, não deixe que nada o distraia agora. Você ouvirá uma pausa de silêncio guiado que conecta seu espírito à presença de Deus de forma quase imediata. Depois, será conduzido por declarações de identidade espiritual que eram usadas pelos primeiros cristãos ao amanhecer, declarações que fortaleciam suas convicções e protegiam seus caminhos antes de enfrentarem o mundo. E quando a oração principal chegar, você sentirá a diferença entre palavras vazias e palavras que carregam autoridade. Paz para acalmar, força para sustentar, bênção para abrir portas. O que acontecerá aqui não é apenas uma oração, mas uma preparação espiritual para que você caminhe neste dia com luz, clareza e proteção. Acompanhe até o final e permita-se experimentar aquilo que muitos encontram apenas depois de meses de busca: o descanso que só Deus pode conceder e a convicção interior que transforma qualquer manhã em um recomeço real. Respire profundamente e permita que sua mente reconheça que este instante é único. Nada do que aconteceu ontem e nada do que ainda vai acontecer hoje pode interferir no que está sendo construído agora dentro de você. Este é o momento em que seu espírito se reorganiza, seu coração se acalma e sua percepção se abre para ouvir o que, muitas vezes, só é percebido quando a alma encontra silêncio. Coloque a mão sobre o peito com firmeza e intenção. Sinta o calor da própria vida e reconheça que despertar é mais do que abrir os olhos. É aceitar que existe uma obra maior acontecendo em planos que nem sempre você enxerga. Permita que cada respiração abra uma porta dentro de você. Inspire profundamente como se estivesse puxando para si a presença de Deus e expire deixando para trás tudo o que tenta impedir sua paz. Observe como, a cada ciclo de ar, sua consciência se afasta das pressões externas e se aproxima de uma clareza que não depende de circunstâncias. O despertar interior sempre foi uma prática espiritual silenciosa, usada por profetas, monges e homens de fé ao longo da história. Eles sabiam que o primeiro movimento do dia determina o tom de tudo o que virá depois. Agora, imagine uma luz suave se acendendo no centro do seu peito, iluminando pensamentos que antes pareciam confusos. Essa luz representa aquilo que Deus já está ativando em você neste exato momento: discernimento, calma, foco, confiança. A agitação que tentava dominar sua manhã começa a se desfazer antes mesmo de você pronunciar qualquer palavra. O ambiente interno muda, e quando o ambiente interno muda, todo o resto também muda. Este despertar não é um ritual, não é um gesto simbólico vazio. É a preparação espiritual necessária para receber a palavra que virá a seguir. Somente um coração desperto consegue ouvir a voz que protege e guia. Somente uma alma em paz consegue captar a força que sustenta. Há algo específico destinado a você nos próximos instantes,
E tudo começa com esta abertura interior que agora se estabelece com firmeza e intenção. Existe uma palavra que carrega a capacidade de reorganizar tudo o que está diante de você neste dia. Não é uma frase motivacional, não é um pensamento positivo, não é um conceito emocional. É uma verdade espiritual que atravessa gerações e continua ativa, porque foi pronunciada por Deus e registrada para que você a encontrasse exatamente em momentos como este. Hoje, a palavra que desbloqueia o seu dia nasce do Salmo 143, 8. Faze-me ouvir logo pela manhã da tua graça, porque em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Esta frase é mais profunda do que parece à primeira vista. Ela não está aqui para ornamentar sua fé, mas para guiá-la. Observe a ordem divina contida nela. Primeiro, Deus quer que você ouça, logo pela manhã, sobre a graça que sustenta, protege e direciona. Isso significa que, antes mesmo de você enfrentar qualquer tarefa, existe uma orientação espiritual preparada. Não é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa permitir. Quando o salmista pede, faze-me ouvir, ele está dizendo que a mente humana, sozinha, não consegue captar a dimensão da graça. É necessário que Deus mesmo abra os ouvidos interiores para que a instrução seja compreendida. Depois ele diz, mostra-me o caminho por onde devo andar. Este pedido revela algo essencial. Mesmo quando você pensa que já sabe o que precisa fazer, existe um caminho mais elevado, mais seguro e mais sábio que só Deus enxerga. Quando você desperta sem esta orientação divina, o dia se torna um território de incertezas. Mas quando você inicia sua manhã pedindo que Deus mostre o caminho, não há passo desperdiçado. Não há escolha perdida. Não há atraso espiritual. Agora, imagine o impacto desta palavra sendo aplicada ao seu dia desde o primeiro minuto. Cada decisão que parecia pesada se torna clara. Cada preocupação que parecia urgente perde força. Cada situação antes ansiosa se torna mais leve, porque você não está caminhando por instinto, emoção ou impulsividade. Você está sendo guiado pela graça, e a graça sempre conduz para a direção correta. Este é o ponto em que o desbloqueio acontece. Não é um milagre barulhento, é uma mudança silenciosa dentro de você que redefine sua postura diante do mundo. Quando a alma se eleva a Deus, como o salmista declara, tudo que tentava carregar seu espírito perde autoridade. O que parecia difícil se reorganiza. O que parecia fechado encontra passagem. O que parecia confuso ganha interpretação. A palavra que desbloqueia o seu dia age primeiro dentro, depois fora. E aquilo que muda dentro se torna a força que transforma o que está fora. Agora que essa palavra foi despertada dentro de você, prepare-se para o próximo momento. O silêncio que virá não é ausência, é encontro. Agora que a palavra tocou sua consciência, chegamos ao ponto que muitos negligenciam, mas que carrega grande poder: o silêncio sagrado. O silêncio sagrado não é vazio. É a preparação para que a ação divina aconteça. Na história espiritual, homens e mulheres de fé compreendiam isso profundamente. Há momentos em que falar limita, mas silenciar libera. O silêncio não interrompe a experiência. Ele intensifica o que está sendo construído dentro de você. Ao entrar nesse silêncio, você assume a mesma postura de profetas, monges e discípulos que buscavam ouvir não apenas palavras, mas a direção formada na calma. Feche sua atenção ao redor de tudo. Foque no que acontece agora. Você não está esperando algo acontecer. Já está dentro do movimento. O silêncio comum reduz barulho externo. O silêncio sagrado reduz barulho interno. É nesse intervalo que Deus toca áreas que a correria não permite acessar. É o lugar onde pensamentos se reorganizam, emoções se estabilizam e respostas surgem naturalmente. Sinta sua respiração se alinhando com propósito. Imagine que cada segundo de silêncio abre uma porta. Clareza, calma, direção e a capacidade de sentir Deus
com mais nitidez. Você não busca uma voz audível, mas permite que Deus fale ao seu espírito por meio de sensações que ajustam seu caminho. A força do silêncio está em permitir e permanecer. Não force pensamentos. Não lute contra distrações. Apenas permaneça. Quando você permanece, a presença divina permanece. Quando a presença fica, tudo ao redor se reorganiza. Respostas chegam. A inquietação cede. O coração volta ao ritmo correto. E Deus o prepara para receber o que será declarado a seguir: sua identidade espiritual. Agora que você atravessou o silêncio, sua alma está pronta para receber algo que transforma sua visão. Os primeiros cristãos declaravam quem eram espiritualmente antes de enfrentar o mundo, porque sabiam que o ambiente tenta moldar a identidade. Eles reafirmavam aquilo que o céu dizia sobre eles. Hoje você faz o mesmo conscientemente. A identidade espiritual não nasce do que você sente, mas do que Deus declara. As Escrituras afirmam que você é guardado, guiado, amado, sustentado e fortalecido. Essas definições são reais. Quando você as assume, sua postura muda. A confusão perde força. A identidade se torna armadura invisível. Ela cobre áreas vulneráveis e fortalece zonas frágeis. Declare internamente: eu sou guardado por Deus. Reconheça que nada ultrapassa a proteção do Senhor. Declare: eu sou guiado por Deus. Você não caminha às cegas. Declare: eu sou fortalecido por Deus. Rompa com a sensação de fraqueza. Declare: eu sou sustentado por Deus. Essa verdade remove o medo de falta e instabilidade. Cada declaração tem raiz bíblica, guardado no Salmo 121, guiado em Provérbios 3, fortalecido em Filipenses 4, sustentado nas palavras de Jesus sobre a providência do Pai. Elas não são frases, são realinhamentos internos. A alma se reposiciona, a clareza cresce, tudo ao redor se reorganiza ao seu verdadeiro eu espiritual. Agora que sua identidade está firme, chega o momento de lidar com o que tenta atingir você antes do dia começar: as setas invisíveis. Antes de abrir os olhos, surgem pensamentos, pressões e emoções que tentam moldar seu dia. São rápidas e silenciosas. Pensamentos de desânimo, preocupações, memórias de fracassos, medos recorrentes. Essas setas não são físicas, mas emocionais, mentais e espirituais. Efésios revela que existe uma armadura espiritual disponível e o escudo da fé apaga essas setas inflamadas. Elas surgem sem aviso, uma sombra repentina, um aperto no peito, uma inquietação sem explicação. Por isso, a quebra deve ser consciente e intencional logo cedo. Declare que nada que não venha de Deus terá autoridade no seu emocional. Visualize tudo que interferiu no seu dia anterior: preocupação, cansaço, irritação, sensação de incapacidade, medos. Nada disso surgiu porque você escolheu pensar assim. São setas invisíveis e podem ser neutralizadas agora, pela consciência espiritual. Quando você afirma que está protegido, guiado e sustentado por Deus, essas setas perdem força. Uma muralha se ergue ao seu redor. Declare internamente que nenhuma seta emocional terá poder hoje. Seus pensamentos são guardados. Sua mente está sob o cuidado do Senhor. Imagine essas setas caindo antes mesmo de tocar em você. Elas não encontram brechas, não encontram espaço, não encontram fragilidade. Você não reage apenas, você se antecipa. Ao quebrar as setas logo cedo, você abre espaço para a paz ocupar o que antes era inquietação. Abre espaço para a clareza entrar onde havia confusão. Abre espaço para a confiança florescer onde antes havia medo. Agora que você está protegido, seu espírito está pronto para a oração principal: paz, força e bênção. Esta é a construção espiritual que estabiliza, sustenta e abre caminhos. A oração principal é o centro do seu dia. Feche sua atenção para distrações e visualize a presença de Deus se aproximando com suavidade e autoridade. Imagine uma luz clara envolvendo sua mente, ombros e peito. Inicie a oração. Senhor, consagro a Ti este dia.
Consagro meus pensamentos, emoções, encontros e decisões. Estabelece tua ordem onde há desordem. Silencia toda inquietação pela tua paz que excede entendimento. Agora permita que a paz seja o primeiro pilar. Senhor, derrama tua paz sobre mim. Acalma o que está agitado. Alcança áreas que não consigo tocar. Que essa paz seja constante como um rio. Que se torne base para cada atitude. Que me liberte das pressões invisíveis da manhã. Que preencha os espaços onde a ansiedade tenta se esconder e traga clareza onde havia confusão. Agora mova-se para o segundo pilar, a força. A força de Deus sustenta, estabiliza e levanta. Senhor, derrama tua força sobre mim. Que eu ande com firmeza mesmo quando a incerteza tenta me deter. Que eu avance com coragem. Que tua força renove o desgastado e restitua o vigor emocional, mental e espiritual perdido. Que a tua força seja maior que qualquer cansaço que tenta surgir antes do dia começar. Agora permita que a bênção seja o terceiro pilar. Senhor, abençoa este dia. Meus passos, meus relacionamentos, meus pensamentos, minhas decisões, abençoa meus projetos. Abre portas que eu não conseguiria abrir sozinho. Que tua bênção se manifeste em detalhes invisíveis, encontros inesperados e conversas necessárias. Agora una paz, força e bênção. Senhor, que tua paz me guie, tua força me sustente e tua bênção me acompanhe. Que minhas atitudes reflitam sabedoria. Que meus pensamentos sejam filtrados pela tua verdade. Que nenhuma influência contrária encontre espaço em mim. Que tudo o que eu fizer manifeste tua presença e propósito. Que eu caminhe protegido, coberto pela tua graça e dirigido pela tua luz. Receba internamente a certeza de que esta oração se estende sobre suas horas e compromissos. Agora você está pronto para a bênção final, que sela tudo o que foi construído. Ela é escudo, direção e proteção. A Bíblia revela que sacerdotes declaravam bênçãos como cobertura espiritual. Hoje você recebe essa mesma cobertura, baseada na promessa de que Deus vai à sua frente e não abandona você. Permita que sua mente se estabilize. Sinta o ambiente mais leve. Receba que a luz de Deus vá à sua frente, que ilumine cada ambiente, que clareie cada decisão, que abra portas que antes estavam fechadas, que remova sombras emocionais, inseguranças e incertezas que tentavam acompanhá-lo. Receba a presença do Senhor sobre você. Que Ele cubra seus pensamentos, proteja seus relacionamentos e guarde cada área da sua vida. Que nenhuma influência negativa tenha permissão para se estabelecer. Que sua mente seja terreno limpo, guiado pela sabedoria divina. Receba também que seus passos sejam guiados, que você não tropece em pensamentos precipitadamente formados, que não se desgaste com preocupações que não pertencem ao seu propósito, que os caminhos se endireitem, que a força seja renovada, que o cansaço seja removido. Por fim, receba que o Senhor vá adiante de você, esteja ao seu lado, sustente por dentro e proteja por fora. Que Ele cerque sua vida com presença, ilumine seus pensamentos, fortaleça seu espírito, que nenhuma seta emocional encontre brecha, que nenhum medo tenha autoridade. Respire profundamente e permita que a bênção se fixe em seu espírito. Tudo o que foi declarado se torna escudo, guia e direção. Agora começa o chamado espiritual de ação, multiplicar o que você recebeu. Sempre que Deus entregou algo a alguém, houve ação. Fé se fortalece quando se movimenta. Faça da sua vida uma extensão da paz recebida. Caminhe carregando esta presença. Suas palavras ganham nova dimensão. Seus gestos se tornam conscientes. Suas decisões se alinham à vontade divina. Quando alguém cruzar seu caminho, que encontre um reflexo da calma que Deus colocou em você. Permita que esta mensagem alcance outra vida. Muitas pessoas agora pedem um sinal silencioso, uma direção, uma resposta.
Ao compartilhar este vídeo, você entrega uma ponte entre angústia e restauração. Você oferece a outros a mesma renovação que recebeu hoje. Considere também se inscrever no canal para permanecer neste ambiente espiritual. A constância fortalece a alma. Assim como o corpo precisa de alimento diário, o espírito também precisa. A cada conteúdo, mais direção, mais luz, mais firmeza. Caminhada espiritual cresce com continuidade. Receba internamente o último ponto. Caminhe com convicção. Não trate esta experiência como encerrada. Leve-a com você. Que suas decisões reflitam a paz recebida. Que sua postura revele a força ativada. Que sua presença manifeste a bênção derramada sobre sua vida. Quando alguém cruzar seu caminho, que essa pessoa veja um sinal vivo de que Deus continua falando, guiando e alcançando vidas. A partir deste momento, siga adiante com confiança. O que você recebeu agora é apenas o início do que Deus está construindo dentro de você.